Fui pregar e falei uma besteira sem tamanho na hora da pregação. Falei uma heresia, algo que eu não acredito, mas que o nervosismo fez com que eu falasse. E agora o que eu devo fazer? Primeiro de tudo é, como sempre, calma. Estamos trazendo aqui uma sequência de vídeos que falam diretamente com os pregadores e principalmente com os pregadores iniciantes, aqueles que estão começando a sua caminhada, a sua trajetória como pregador e passam sim por diversos momentos, diversas frustrações, diversas alegrias, mas antes de tudo da gratificação do Espírito Santo e de Deus de trazer uma mensagem ao coração do povo cumprindo o seu propósito. Então, portanto, se você falou algo de errado, algo que você não havia planejado, primeiro entenda qual o motivo da sua fala. Será que você falou porque estava tão nervoso que não conseguiu conter as suas palavras? Isto é totalmente normal. Se este foi o motivo, se este foi o fardo que você traz aí nos seus ombros desde o dia em que você pregou aquela mensagem, desde o momento em que você expressou aquela mensagem para o povo, fica tranquilo. Antes de tudo, entenda, o que você falou foi um erro teológico? Erros teológicos são comuns e são cometidos por pregadores em diversos pontos. Primeiramente, alguns cometem erros teológicos, é claro, por nervosismo, que pode ter sido o seu caso. Segundo, por ter estudado e buscado em fontes erradas. Se foi um erro teológico grotesco, com certeza o seu pastor em algum momento vai te chamar para conversar, vai te chamar para que você entenda o propósito da mensagem, a gravidade daquilo que você falou, e muitas vezes aquilo que você falou sequer foi levado em consideração, o povo sequer entendeu o que você falou, o povo sequer prestou atenção, e isso acontece muitas vezes. Talvez você esteja se martirizando por algo que nem foi tão importante assim. Por isso é necessário você avaliar a gravidade do que você falou. Converse talvez com alguém mais experiente, com o seu líder, com o seu pastor, com aquele que está te instruindo a pregar, com aquele que está te motivando a pregar, e entenda a gravidade daquilo que você falou. Às vezes aquilo que te martiriza, que te sufoca, que te causa dor por dentro, nem sequer foi ou surgiu algum tipo de efeito nos ouvidos do povo. O povo já está acostumado a ver diversos pregadores que muitas vezes ao iniciar falam algumas coisas das quais a igreja sequer acredita, sequer tem a ver com a Bíblia. Eu, no começo da minha trajetória, por muitas vezes falei coisas que hoje eu desacredito totalmente, que nada tem a ver com a Bíblia. Algumas dessas coisas eu ouvia outros pregadores falando, e esse é um erro grotesco de todos os pregadores, ouvir e querer repetir, é a síndrome do papagaio, né? De querer transmitir uma mensagem que sequer foi falada por ele, que sequer foi estudada por ele, que sequer ele sabe da veracidade daquilo que está falando, mas que ele ouviu alguém falando, que ele ouviu alguém dizendo, achou bonito, achou legal. Se esse foi o motivo da sua fala também, você ouviu alguém falando e depois você se tocou que se tratava de uma plena bobagem, não se preocupe. Avalie as condições, converse com seu pastor, se for preciso, converse com pessoas. Se for preciso, na sua próxima pregação, refaça dentro da pregação, mostrando aquilo que você acredita, aquilo que você crê. Se for necessário, se o erro for tão grave assim, peça perdão para a igreja, converse com a igreja, explique seu nervosismo, e não há mal algum nisso. O mal está em você se perpetuar arrogantemente, falando aquilo que não acredita, dizendo aquilo que não tem condições de sustentar biblicamente, e muitas vezes esse é um erro de muitos pregadores que deixam e fazem com que o ego deles se perpetue, fazendo com que essa mentira se torne uma verdade para o coração daqueles que não estudam a Bíblia, que sequer têm conhecimento bíblico. Então, se foi um erro grotesco, se foi um erro litúrgico, se foi um erro teológico, não importa, apenas conserte o erro se for preciso, converse com pessoas mais experientes, fale das suas dores, fale daquilo que está te martirizando, da mensagem que você pregou, que às vezes foi tão bonita, tão impactante, algo tão pequeno, e eu já aconteceu isso comigo, às vezes uma palavra maldita, mal colocada no momento errado ali, maldita no sentido de falar mal ali, no sentido de um erro de português, acaba às vezes
colocando nos vídeos aqui que eu gravo para vocês, não é diferente. Muitas vezes a gente fica se martirizando, por que é que eu falei isso, por que é que eu não segui o roteiro, por que é que eu não falei dessa forma, e aí acaba, às vezes, muitas vezes, né, principalmente para quem está começando, eu que estou aqui começando nesse mundo digital aqui, às vezes acaba começando no coração, causando uma dúvida, causando uma insegurança, e a gente passa uma semana, dias, mas não deixe isso, não faça com que isso se perpetue no seu coração. Muito pelo contrário, esqueça isso se não foi algo tão grotesco, se não foi algo tão pesado assim. Talvez a igreja sequer lembra do que você falou, foi abençoada pela sua mensagem, abençoada pela palavra que Deus colocou ao seu coração, e eles nem sequer se detalham, se detenham, se detiveram a isso. Então é muito importante que você reavalie a sua fala, essa instrução para alguém mais experiente, se for preciso, corrija o seu erro em uma futura mensagem, ou se for necessário, como já falei, peça perdão para a igreja, perdão para os seus líderes, coloque a sua posição, fale o quão nervoso você estava ao falar aquilo, e eu tenho certeza que isso não vai atrapalhar o seu ministério, não vai atrapalhar a sua vida, e sequer vai ser levado em consideração pela igreja, muito pelo contrário. Mais digno é aquele que se arrepende, aquele que volta atrás, aquele que pede perdão, do que aquele que sustenta o seu erro. Que Deus te abençoe e lembre-se, nós temos aqui sempre uma palavra de Deus voltada ao seu coração, uma instrução a você que está começando nessa área da pregação, para que Deus possa te abençoar, te usar grandemente cada vez mais com uma mensagem poderosa, cheia de Deus, para abençoar a sua vida e a vida das pessoas que estão escutando. Se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com os pregadores iniciantes, curta este vídeo, compartilhe, comente aí também o que você gostaria que nós abordássemos aqui, quais são os seus medos, as suas frustrações, são os seus objetivos, para que a gente possa estar gravando um conteúdo riquíssimo aqui para você toda semana, trazendo com qualidade aquilo que você realmente precisa e quer ouvir. Que Deus te abençoe.